E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gabriel Pelissaro na área, hoje num ambiente diferente aqui, mas não vou deixar a quarentena impedir de trazer aí as informações para vocês, tá, pessoal? Então vamos começar aqui. Curva de crescimento do coronavírus no Brasil repete a de países europeus, alertam especialistas da Itália. E a gente viu o que está acontecendo já na Itália, né? Você já deve ter visto o que está acontecendo lá. O governo também falou que o sistema de saúde do Brasil ele pode colapsar até o final de abril, ou seja, o sistema de saúde do Brasil pode não suportar mais receber novas pessoas já no final do mês que vem. Se ficar nessa projeção aqui que a gente está vendo, eu acredito que o sistema brasileiro de saúde pode colapsar até antes. Então a questão, pessoal, desse vírus é muito mais séria do que eu imaginava e eu acredito que muita gente imaginava. Aqui nesse vídeo, pessoal, a gente vai focar mais na questão econômica. Então eu peço que a galera releve a questão humanitária nesse vídeo. A gente sabe da gravidade, a gente sabe das consequências que isso traz, mas nesse vídeo a gente vai focar mais na parte econômica. Para tentar conter a disseminação desse vírus, a Alemanha, olha só que doideira, ela está proibindo encontros com mais de 2 pessoas. Então, basicamente, né, você tem que ficar isolado, né? Os caras estão fazendo de tudo para tentar controlar a disseminação do vírus. Aqui no Brasil, a gente já está vendo, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a quarentena, aqui na minha cidade, praticamente todo o comércio fechado, só abre mercado, farmácia e postos de combustíveis. Agora em São Paulo, eu acredito que a partir de terça-feira, né, que o governador falou sobre a quarentena em São Paulo, então o comércio também vai fechar. E isso vai se repetindo aqui no Brasil em diversas cidades, diversos estados. E aos poucos a gente vai vendo o comércio sendo fechado. E é claro que isso vai ter consequências. E lembrando que não é apenas no Brasil. Isso é no mundo todo. Então essa crise econômica vai ser uma crise global. E aí, o JP Morgan divulgou o seguinte: metade das pequenas empresas lá dos Estados Unidos, no caso, elas têm um caixa suficiente para permitir que os estabelecimentos sobrevivam, digamos assim, por 27 dias sem receber dinheiro, sem movimentações. Então, por conta do vírus, por conta dessas quarentenas, por conta do isolamento, as empresas estão fechando. As pessoas elas estão tentando conter esse vírus, né? Os governos estão tentando conter a disseminação do vírus, só que tem a consequência econômica. E claro, quem vai sofrer com tudo isso, que mais vai sofrer com tudo isso, é o pequeno empresário, é a pequena empresa que tem um caixa menor e depende desse fluxo maior de caixa. Uma empresa pequena ela não consegue manter os funcionários, ela não consegue manter as despesas, os impostos que não vão parar de chegar lá na porta dela. E isso vai causar, sim, muito desemprego. Tanto é que a projeção é que por conta dessa paralisação, dessa desaceleração da economia americana, isso tudo pode custar 5 milhões de empregos. Foi uma pesquisa feita pelo Wall Street Journal, que foi feita com 34 economistas que apontam então uma recessão nos Estados Unidos que pode durar meses e possivelmente vai superar a de 2007 a 2009, né, que foi a crise lá do subprime que a gente conhece, que foi em 2008, mas na verdade ela começou em 2007 e foi até 2009. Então esse surto ele deve provocar uma perda de até 5 milhões de empregos somente nos Estados Unidos, e a queda da produção econômica de até 1,5 trilhões de dólares, estimam esses economistas. E aí, o que tudo isso vai causar nas bolsas, né? Então, olha só, índices futuros dos Estados Unidos caem mais de 4% após pacote de estímulo ser rejeitado no Senado. No último vídeo a gente falou, né, que existiam ciclos. Existe o ciclo do vírus, né, dos impactos, agora a gente vai ver os balanços das empresas, e também tem um ciclo político. E olha só, né? Então os democratas argumentaram que
os detalhes do projeto eram voltados para ajudar o Wall Street mais do que a população. Em uma decisão processual, o líder da maioria do Senado, o republicano Mitch McConnell, votou contra o projeto de lei para poder pedir uma nova votação. Mais cedo, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disse que os programas de financiamento para estimular a economia podem chegar a 4 trilhões de dólares, observando que esses esforços incluirão a coordenação com o Federal Reserve para fornecer às empresas a liquidez necessária. Então, é o Banco Central injetando mais dinheiro na economia e tentando ressuscitar um zumbi, que é a economia americana e a economia mundial, que só sobrevive com juro negativo, com juro zero e com injeção de liquidez dos bancos centrais. A economia por si, ela não consegue mais andar com as próprias pernas. E esse é o grande problema que a gente já vem falando há meses aqui no canal. Então, é uma economia fragilizada que agora, por conta de toda essa questão do vírus, está se fragilizando, está se arregaçando ainda mais. E o que a gente pode ver nas próximas semanas não é nada animador. Não é nada animador nas bolsas do mundo todo. E a descoberta de uma vacina em escala global, eu acredito que vai demorar muito tempo. Eu estava vendo alguns analistas, alguns especialistas nesse assunto, falando que para escalar, para construir uma planta de uma vacina em escala global, demora muito tempo. Então, eu acredito que a gente vai ver a bolsa despencando muito ainda pela frente. E, inclusive, eu vi algumas conversas aí que estão querendo fechar a bolsa americana e a bolsa brasileira. O Bolsonaro fez um decreto, né, no último sábado, no último domingo, não lembro direito, que fala que os mercados de capitais são essenciais e, portanto, não devem ser fechados. Mas existe uma pressão em cima da B3 por parte de grandes corretoras e bancos para que ela feche, e também lá nas bolsas americanas existe essa pressão, porque tem muitos fundos de investimento grandes que estão perdendo dinheiro porque não tinham uma proteção, não tinham uma carteira antifrágil. E agora, com essa queda nas bolsas, pegou eles de calça curta. Então tem muita pressão para que eles fechem as bolsas. E é claro que a gente já comentou as consequências do que isso pode acontecer, né? Então quando a bolsa fecha, está nesse preço aqui, quando ela voltar, ela pode disparar. Inclusive nas Filipinas, eles já fecharam a bolsa, e na China ela ficou fechada acho que por 10 dias, lá no início dessa treta toda. Vamos dar uma olhada nos mercados futuros. Dow Jones está com o índice futuro aqui numa queda de 4,30%, S&P 500 registrando queda de 4,11%, Nasdaq registrando uma queda de 3,71% e Russell 2000 registrando uma queda de 3,10%. Podemos esperar muito sangue, então, provavelmente nesta semana que chega. Acredito que as bolsas podem já iniciar aí com um circuit breaker, né? Então, até que as medidas no Senado americano passem, e inclusive a Caixa, várias medidas estão sendo feitas aqui no Brasil também para tentar dar uma segurada nessa bomba. O preço do petróleo, ele deu uma queda, ele estava aí batendo 21 dólares, agora já está em 22 dólares e 80, o WTI e o Brent está 26 dólares, por conta da treta da Arábia Saudita e da Rússia, e toda essa pressão e incerteza na economia. Então, pessoal, acredito que seria esse o resumo, né? Para a gente começar a semana bem informados. O que a gente pode esperar, então, é mais quedas. Tem a questão do pulo do gato morto, que também pode ocorrer, né? Então a bolsa dá uma recuperada e depois despencar mais. Acontecer bull traps, né? Que é a armadilha do touro. Mas a tendência é de baixa, e até que essa treta toda acabe, provavelmente não existe uma expectativa para ela voltar a crescer. Para onde ela vai, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, muito menos eu. O que eu posso dizer aqui é informar que ao longo desse tempo eu estarei aqui passando as informações, e
o que eu estou fazendo é me posicionar agora aos poucos para fazer um preço médio. No último vídeo eu falei que eu estou fazendo isso, deu uma confusão, né? A galera não entendeu muito bem, mas a ideia é não perder oportunidades. Então eu não vou colocar todo o meu dinheiro agora. Eu vou colocar partes do meu dinheiro em vários pontos aí para fazer um preço médio. Então eu coloco 5% agora, daqui uma semana eu coloco mais 5%, daqui uma semana eu coloco mais 5%, e aí eu vou distribuindo a minha carteira, só como um exemplo. E aí o Kelvin Fontinelli comentou o seguinte aqui no canal: risco de vir uma crise tão grande ao ponto de as indústrias pararem e faltar comida? Kevin, eu acredito que não. Eu acredito que a crise não vai gerar esse fechamento das indústrias, acho muito difícil. Pode acontecer? Pode. Eu acredito que nesse momento não vai acontecer, porque é uma coisa muito necessária, eles não vão deixar isso acontecer. O que pode acontecer é por conta dos comércios e desemprego que essa paralisação, essa quarentena vai gerar, é que as pessoas fiquem sem dinheiro e não consigam comprar comida. Isso pode acontecer. Agora, a fábrica ela fechar e parar de fabricar, eu acredito que seja muito difícil. É mais fácil mesmo as pessoas ficarem sem dinheiro porque perderam o emprego, ou acabou o caixa, e aí não conseguirem comprar comida, tá, Kelvin? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se eu puder responder e ajudar, eu vou tentar responder nos vídeos ou lá nos comentários mesmo. Por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e contribuído alguma coisa para você. Eu espero que tenha ficado legal também esse ambiente aqui para gravar os vídeos. Durante essa quarentena vou ficar por aqui mesmo. Vamos ver como é que vai estar o áudio também. Estou gravando aqui de uma maneira um pouco diferente. Mas é isso, pessoal. A gente vai se virando, vamos fazer acontecer, vamos aproveitar as oportunidades. Grupo no Telegram, acessa lá, link na descrição, é gratuito. E eu vou apresentar daqui uns dias, talvez, um serviço aí. Vou mostrar minha carteira, vou mostrar como eu aporto, vou mostrar os ativos que eu estou aportando e como eu estou aportando. Mas eu não garanto nada ainda, não está certo. Enfim, pessoal, não vou me alongar muito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora.